Seja muito bem-vindo a este canal. Neste momento, você vai ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Traga um abraço ali da igreja mãe, a todos os irmãos. Um abraço caloroso do pastor João Paulo. Eu quero compartilhar nesse dia uma palavra bastante conhecida dos irmãos. Abra suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 119. Salmo número 119. Depois que nós for achando, coloque-se em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, o verso número 11. Um texto conhecido nosso. Eu vou ler a primeira vez, depois todos iremos ler juntos esse versículo. Salmo 119, verso 11, que diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Todos juntos? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Soberano Deus, amado Pai, aí está a tua palavra, Deus, que foi lida, e nessa hora será explicitada nos nossos corações. O Senhor possa falar daquilo que nós precisamos ouvir na noite deste dia. Que nós venhamos diminuir sua crença, meu Pai, e que nenhuma das minhas intenções venha ficar, meu Pai, mas que a tua palavra ela possa penetrar nos corações, porque a tua palavra é apta para discernir, Senhor, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. E que nessa noite o Senhor possa falar conosco mais uma vez, porque estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz. Em nome de São Jesus, para a glória de Deus, a igreja diz: Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Queremos falar na noite desse dia, pautado neste verso que nós conhecemos desde criança. Desde criança, nós recitamos esses versos, alguns versos nós vamos sempre recitar. Salmo número 23, o Senhor meu pastor não me faltará. Alguns versos sempre estão mais patentes na nossa mente, algumas palavras. Mas essa palavra, o salmista, ele foi feliz porque ele declarou que ele queria esconder a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra esse Deus. Porque quando você esconde ou guarda, esse esconder, ele vem do verbo guardar. Quando você guarda algo, você sempre tem esse algo ali guardado. E sempre nós temos algumas coisas que nós guardamos ao longo da vida. E não é diferente com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele quer nos trazer à memória nessa noite todas as palavras que Ele nos tem dito. E que essa palavra ela possa fazer efeito na minha vida e na tua vida. Porque e muitas coisas acontecem, não porque nós vemos materializar a coisa, mas porque a palavra ela foi liberada sobre a minha vida, sobre a tua vida. Assim foi na vida dos discípulos. Jesus estava com os discípulos e Jesus começa ali agora a lavar os pés dos discípulos. E Pedro queria tomar um banho. E aí Jesus diz que todos eles, muitos estão limpos pela palavra. Não precisava, talvez, mergulhar, não precisava se lavar, mas estavam limpos pela palavra. Então, essa palavra tem poder nos seus lábios, meu irmão e minha irmã. Essa palavra tem que ter esse efeito. Mas vivemos em um tempo onde está bastante preocupante com os cristãos da nossa geração. Eles têm esquecido e abandonado essa palavra e procurado outras coisas para se alimentar. Lembramos que Daniel, na sua caminhada, mesmo quando jovem, ele fazia leituras diárias da palavra de Deus. Porque na hora do momento difícil, essa palavra ela vai surgir no seu coração e Deus vai te dar a estratégia necessária. Quando nós meditamos, nós entendemos os planos de Deus para nossas vidas. Porque humanamente falando, é impossível compreender o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, os processos que nós passamos, a gente compreender de forma humana. Mas o Senhor, Ele colocou essa palavra em nossas vidas para que a gente possa compreender e discernir aquilo que vem do Senhor. Mas tem muitas pessoas hoje buscando livros de autoajuda. Mas Paulo vai descrever que nós precisamos ajuda que vem do alto. Pensar nas coisas que estão em cima.
Essa palavra ela vem nos confrontar para que a gente venha guardar o que Deus tem nos dito. Então Deus, Ele não ama para que minta, nem filho para que se arrependa. Diria Deus e não faria, ou falaria e não cumpriria. Números vai descrever isso. Que Deus, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E se Ele diz que você vai ter vitória, a vitória vai chegar no nome de Jesus. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Ele vai usar Jeremias e Ele fala a Jeremias ter uma visão de uma vara de amendoeira. E o Senhor diz para Jeremias: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. O Senhor, Ele vela com a sua palavra. Talvez eu possa voltar com a minha palavra com os irmãos, mas Jesus, Ele jamais deixa de fazer aquilo que Ele falou para mim e para você. Talvez alguém descumpra, não cumpra um prometido, um tratado que Ele fez com você, mas o Senhor, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então temos que buscar ajuda que vem do alto, não buscar leituras de autoajuda. Quantas pessoas têm procurado outras coisas a não ser buscar na palavra? E o Senhor tem se preocupado, tem levantado homens para falar sobre esses temas atuais. Pessoas que têm trazido entretenimento para dentro da casa do Senhor, entendendo, achando que isso é que vai atrair o jovem, isso é que vai atrair um a outro. O que atrai as pessoas é a palavra, porque Deus vai declarar para o seu profeta que nos últimos dias Deus derramaria uma fome, uma sede sobre a terra. Fome não é só de pão, mas a palavra. Então tem pessoas aí servidas por essa palavra. Você chega nos locais e sempre alguém precisa de uma palavra. E você tem que ser esse canal para levar essa palavra, porque essa palavra está escondida no seu coração. Mas tem pessoas que têm esquecido de ouvir as mensagens que vêm da parte de Deus. E no momento que vem a dificuldade, esquece de usar, colocar em prática essa palavra. Teve um tempo que nós viemos para cá, e aí uma irmã, nós viríamos aqui em 3 carros. No dia que a gente ia fazer o evangelismo pela tarde, e à noite até o culto. E a irmã queria insistiu para eu trazer o carro dela, que ela queria vir. Hoje eu levo meu carro, porque ela tem um carro, mas está ainda no processo de estar se habilitando, né? Ela não era habilitada. E ela queria vir, leva meu carro, porque eu vou com você e a gente vai. E aí nós viemos esse carro. No dia seguinte, no domingo, ela não pôde vir. Ela estava com a tia hospitalizada, e a tia teve uma piora, e ela teve que ficar com essa tia no hospital. E aí ela não me falou nada, não apareceu no horário marcado, combinado. Depois ela mandou uma mensagem que teve que ir para o hospital e ficar no hospital, porque não tinha ninguém para tirar ela. Aí viemos felizes para cá, adorar o nome do Senhor, buscar essa palavra. Aí veio no carro, meu irmão Ademir, minha esposa e minha filha. E aí vem Jailson, irmão Itamar, e eu em um carro. E irmão Nando e Mário veio outro carro. Foram 4 carros nesse dia. Aí passou Jailson, eu era o terceiro carro. Passou Itamar, eu era o segundo carro. Passou Jailson, depois passou o irmão, eu passei. Aí chegou ali no posto fiscal, o guarda manda encostar o carro. Eu encostei o carro. Tinha um dos policiais que estava armado na pista, né? Ali na pista, perto ali daquela sinuosidade ali, daquele desvio. E aí minha filha viu a arma, ficou preocupada com a arma, mas minha filha não entendia que a gente estava com a nossa arma também em punho. E aí o guarda mandou encostar, eu encostei. Estou com a habilitação em dias, tudo direitinho. Fui apresentar meu documento, o documento do carro. Eu aqui, senhor, entreguei o documento. Quando ele olha o documento do carro, nós estamos, digamos, hoje em 2019, o último pago foi em 2017. Aí ele falou assim, esse documento é de 2017. Eu falei, entendi. Ele esse documento não precisa, será com água aí? Eu falei, não. Aí falei, um momentinho só, ele levou o documento lá para dentro da guarita. Vou falar com o capitão aqui, entregou o capitão, vocês aguardam aí. Aí eu estava dentro do carro, saí do carro, a Dani também saiu do carro, a evangelista Dani, saiu com a arma em punho, a arma debaixo do braço. E aí nós fomos lá para junto do guarda para resolver. E nesse dia eu tinha uns 250 reais no bolso. Mas eu já tinha proposto no coração, quando o carro parou, eu falei assim, ele pode até me pedir alguma propina por algum problema, mas eu tenho essa palavra no meu coração e eu não vou
dá nenhuma propina. Se o cara vai ficar preso, vai ficar preso. Depois a gente paga a multa, tira, mas eu não vou fazer aquilo que é contrário à palavra. Porque o inimigo nessas horas, ele, né, sempre quer que a gente dê um jeitinho, e aí a gente quer levar vantagem. Aí ele foi, trouxe o documento. Aí, quando ele estava verificando o documento, eu liguei para a dona do carro. Ô minha querida, nós falamos aqui no posto policial, posto fiscal. Você já pagou o documento do carro? Se você pagou, você tira uma foto aí e manda para mim no zap que eu mostro que é eles. Porque hoje tem esse meio, né? Eles não vê mal, você pode fazer assim. Ela, João, eu não paguei o documento não. Misericórdia. Como diz o rapaz que trabalha no departamento infantil, que ele tem um cavalinho e fala assim, misericórdia. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou mentir para a guarda, eu vou falar a verdade, que não tem documento verdadeiro, poder ele voltar lá com o documento. E aí nós ficamos em espírito de oração, mas não tínhamos o que fazer, irmãos. Estávamos errados, tínhamos que assumir o erro. Eu ia ter os meus pontos na minha carteira abatidos, de acordo com o que eles estabelecessem. O carro ia ser preso no pátio e eu tinha que esperar. Até que o Jair me ligando. E aí, João, o que foi que houve? Porque ele viu parar o carro, mandar ele postar o carro. Eu falei, não, aí está resolvendo aqui, fica tranquilo. Adiante aí. Aí saiu uma página para cá, e aí, você se documento? Eu falei, senhor, infelizmente a gente não tem o documento. A proprietária do carro não veio conosco, né, por um problema com a tia dela no hospital. E eu tinha certeza que esse documento era o atual. Aí, não tem não, né? Eu não. Aí ele entrou de novo na guarita, um momento só. E aí ficamos esperando. Minha filha aflita lá no carro, preocupada. Meu pai preso, né? As crianças ficam preocupadas com essas coisas. Meu pai vai ser preso. Aí ele voltou novamente. Eu estava nesse dia com a camisa vermelha, escrita fé nas costas. Depois eles me aderiram pela mão a camisa de evangelista, a gente evangelizar à tarde. E aí ele voltou, olhou para mim assim, ele, não tem documento não, né? Eu falei, não, senhor, infelizmente não tem documento não. Então, o que o senhor determinar, está determinado. Ele falou, vocês estão indo para onde? Ele falou, nós estamos indo ali para uma congregação ali embaixo de Jacuípe. Iremos cooperar ali com o trabalho ali do Senhor. Ele, a igreja? Eu falei, é. Ele pegou meu documento. Então aí, ó. Vá lá. Agora, olha por nós lá, viu? Chegando lá, olha por nós. Aí ele pegou o documento. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele nos dá essa experiência para mostrar que a sua palavra, ela realmente está em nossas vidas. Porque se eu me propusesse no primeiro momento em dar a propina, eu poderia atrapalhar. Porque vem a agonia, vem o desespero, e todos nós passamos por esse momento. A agonia e o desespero vem, bate a nossa porta bem forte. Mas se a gente se entregar ao desespero, isso não vai resolver. Eu poderia, no primeiro momento, oferecer ele a propina, ele ia pegar o dinheiro, ia prender o carro e ele ia liberar a habilitação. Ia ficar com o dinheiro e o nome do Senhor ia ser glorificado. Nós estamos aqui para que essa palavra ela possa se cumprir na minha vida, na tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não para a nossa glória. Porque nós escondemos essa palavra no nosso coração. E eu não posso estar pregando uma coisa que eu não vivo. Se nós dissemos que temos que viver na verdade, temos que andar na verdade. Temos que andar na justiça. Então, hoje vivemos um tempo onde as pessoas têm relativizado a palavra de Deus. E não têm entendido essa mensagem. E muitas vezes têm envergonhado o Evangelho do Senhor. Porque no momento da dificuldade, não sabe colocar a palavra em prática. Então, no momento da dificuldade, eu sempre questiono com minha esposa, eu falo isso. No momento de aflição, eu sei que é difícil, mas temos que depender do Senhor. Nós temos que depender da última palavra vem dele. Então, temos que descansar no Senhor. Estamos lá resolvendo um problema há uns dias atrás. Um sobrinho meu envolvido com a questão ludibriado pela vida fácil. Aí um rapaz com a vida do crime chamou ele para participar de um assalto. E ele receptando as coisas que o rapaz estava citando. Aí os policiais, eles fizeram isso lá no bairro do Pastor João Paulo, lá em Canaseiras. Os policiais vieram seguindo ele até Pernambués, lá na Paralela. Na Paralela, os guardas de prisão e levaram 3 jovens. O meu sobrinho
de 19 anos, um outro jovem, que estava com seu carro, motorista de aplicativo Pop 99, 21 anos, e um outro de 35, que era um assaltante que já estava respondendo a crimes de homicídio, de outras coisas. E aí foram presos. E aí a mãe dele, ela esteve até aqui, uma vez eu trouxe ela aqui, ela estava resolvendo as coisas, e estava numa agonia, e minha esposa acabou entrando na pilha também, que é sobrinho dela, né, mais próximo. A gente tem que descansar no Senhor. Não dá para ficar em agonia, não adianta ficar nessa agonia. As coisas vão se resolver assim. É nessa hora que o Senhor ele quer provar a nossa fé. É nessa hora que vem o problema, a dificuldade, é que nós vamos realmente falar: Senhor, esse dia comprar o meu coração para não pecar contra Ti. Porque o pecado ele vem querendo nos tragar, querendo que a gente envergonhe o nome do Senhor. Que as pessoas falam assim: aquele não é crente, aquele ali não é crente. Porque o inimigo ele é expert em acusar. Ele está pronto, esperando um momento, uma brechinha para acusar a sua vida, para querer dizer e mostrar que você não serve nada, você está ali de oba-oba. Você tem vindo até o Senhor em vão, você tem vindo só passear, mas não tem entendido essa palavra. Eu falei para ela: não fique agoniada. E aí ela chegou: você tem que acompanhar ele no outro dia, ir lá no centro de custódia, 7 horas da manhã. Eu falei: 7 horas da manhã? Para que 7 horas da manhã? Eles não atendem ninguém 7 horas da manhã. Aí ela: não, mas minha irmã quer ir 7 horas da manhã. Eu falei: o que lá 7 horas da manhã? Os policiais não vão entender. Aí ela: não, você já tinha marcado, coisa e tal, ela tinha combinado com a irmã. Aí fiquei em casa enrolando, deu 7h30, 7h40 saí de casa. Aí fui com ela no centro de custódia, chegou lá, só fomos ser atendidos. Ela foi lá no lugar, falou assim: olha, só começa a funcionar aqui 9 horas da manhã. A gente não teve ninguém antes desse horário, só vai ter que aguardar aí. Aí ficamos lá aguardando. Às 11 horas foi julgada a causa dele, porque pegaram ele com esses rapazes com 10 aparelhos celulares e outras coisas mais. E aí o juiz sentenciou que ele tinha que descer do presídio para responder a essas questões lá. E aí meu cunhado, que não é crente, querendo tomar na frente da situação e querendo fazer uma algazarra toda, uma agonia. Aí eu cheguei para ele e falei assim: você que é crente aqui, você tem que tomar a decisão. Você tem que entregar as coisas na mão do Senhor. Então, tínhamos um conhecido, um dos tios dele congrega ali na IBAN, na Igreja Batista Metropolitana ali na Paralela. Ele é advogado e trabalha lá dentro do presídio. E já tinha falado com ela: olha, eu vou acionar essa pessoa vai nos auxiliar. Então fique tranquila. E aí o irmão dela queria um outro advogado, os caras cobrando R$7.000, R$5.000. Porque parece, assim como você vai em um hospital com a pessoa numa situação de morte, o pessoal das funerárias fica ali, né, parecendo um na carniça, a mesma coisa do advogado ali na porta da delegacia, um cara de advogado. Nesse dia eu presenciei uma senhora lá agoniada, porque a irmã dela estava passando mal. Aí o rapaz, ela falou assim: aquele rapaz ali cobrou R$5.000. O outro disse que era 2.500. Mas tem uma que chegou aqui e disse que ia resolver, se tivesse R$1.000, ele resolvia. Ela deu R$1.000 ao cara, o cara se mandou. E deixou o parente dela lá preso. O cara sumiu, ela ficou agoniada, preocupada, desesperada. E aí ela foi tomar informação com os policiais. Você pode agora dar uma queixa dele. Mas o cara pegou o dinheiro e se mandou, deixou ela lá. E o parente dela não foi solto, porque quando essas pessoas são presas no centro de custódia, o advogado não tem acesso ao juiz. Ele só pode atuar depois que o juiz disser: ó, esse aqui pode pagar fiança, ó, esse aqui vai ter que descer. Depois daí, é que o advogado entra. Antes disso, não tem como o advogado ter acesso ao juiz. O juiz é livre para observar tudo que foi levantado sobre o caso e estudar e dar o veredito. E aí fica todo mundo lá: não, você me dá isso, me dá aquilo, vai dividir tantas vezes. As pessoas vão entrando nessa pilha, nessa agonia. Então a igreja ela não pode entrar nessa pilha, nessa agonia do mundo. A igreja ela tem a palavra de Deus, porque essa palavra que nos conduz, é essa palavra que nos dá direcionamento. Porque tem um tempo, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, nós lembramos que Elias estava com essa agonia. Elias estava fugindo de Jezabel, com medo de morrer, e ele disse: mas Senhor, e o Senhor chama ele, brada a ele, olha, sai dessa caverna, Elias. E ele disse: não, mas eu tenho me guardado, porque eu sou profeta do Senhor. O Senhor: não se preocupe disso não, porque tem 7.000 joelhos que não se dobraram contra os profetas de Baal. São 7.000 joelhos que estão me adorando. Então muitas vezes as pessoas querem
se guardar, querem fazer coisas que não é a orientação da palavra de Deus. Então, em 1 Reis 19, 18, Elias passa por essa experiência. Ele se esconde, dizendo ele que Jezabel tinha matado todos os profetas de Deus. Isso sobrou a ele. Então ele estava querendo guardar a sua vida para continuar propagando a palavra de Deus. E o Senhor brada e falou: Elias, não se preocupe não, porque é eu que cuido do meu povo, é eu que cuido dos meus profetas, é eu que cuido das minhas ovelhas. Porque devemos buscar a Deus nessa palavra, porque essa palavra é que nos vai dar direcionamento para a gente fazer as coisas da forma digna, da forma honesta, da forma que Deus ele quer que nós façamos. Nós vivemos em um tempo onde essa mensagem de arrependimento não tem mais sido pregada, porque é só de pregações de avivamento, pregações de receba poder, receba isso, receba aquilo, pregações só de bens materiais. As pessoas estão presas em muitas coisas que não vão glorificar ao Senhor, porque diz no livro de Mateus, nós vamos encontrar a palavra de Deus declarando que buscai a Deus em primeiro lugar no seu reino, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus ensina isso aos seus discípulos: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a sua palavra, buscai primeiro a orientação da parte do Senhor. As outras coisas que você precisa, Deus vai acrescentando. O que você necessita, Deus traz a existência, Deus dá a cura. Se for necessário ir ao médico, Deus permite que você vá ao médico, mas restaura a sua saúde, restaura a sua visão, restaura aquilo que você necessita restaurar, porque Deus deixou os médicos para que eles possam atuar naquilo que eles podem atuar. Naquilo que eles não podem atuar, o impossível do Senhor entra em evidência na tua vida, entra em ação, e Deus ele opera. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que buscar e guardar essa palavra para nós não pecarmos contra o nosso Deus. Então devemos a cada dia entender que, infelizmente, pessoas não vão querer ouvir essa palavra, pessoas não vão querer guardar essa palavra, mas nós que fomos chamados por Deus para compor esse quadro, pela sua misericórdia, nós somos chamados para essa tão grande salvação que nós não merecemos, mas o Senhor achou graça em nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, não. Nós estamos aqui porque nós fazemos as coisas certinho, não. É porque o Senhor nos amou primeiro. A sua palavra diz que Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que nós estamos aqui. Ele decidiu se entregar por mim e por você, pagar um preço de sangue, um preço que ninguém podia pagar, para que hoje nós tivéssemos liberdade. Hoje nós podemos dizer que somos livres para glorificar esse Deus. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, que possamos caminhar a cada dia para entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nada mais além disso. Que nós não venhamos nos contaminar com a geração. Quando Osés profetizou, no capítulo 4, verso 6, o meu povo se corrompe porque lhe falta o conhecimento. Então que essa palavra ela possa estar no nosso coração, no teu coração, meu irmão. Que você leve essa palavra contigo, aonde você estiver. No momento oportuno, essa palavra, o Espírito Santo vai te trazer a lembrança, aquilo que você necessita da parte de Deus. E Deus vai te dar a vitória para a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Até aqui Deus ajudar o Senhor. Que Deus ele possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Vamos continuar orando para que esse trabalho continue avançando no nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor não nos chamou para facilidade, nada será fácil, mas é prazeroso estar na presença do Senhor. É prazeroso ter as vitórias do Senhor em nossas vidas, ter a resposta, ter as experiências que o Senhor nos concede, porque Ele sempre está o tempo todo dizendo que Ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos pôr em pé. Louvado seja Deus. Agradecemos a Deus por essa linda oportunidade, por estarmos aqui juntos mais uma vez, como família do Senhor. E é bom sentir a presença do nosso Deus. Oremos todos. Soberano Deus, amado Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te louvar no nome desse dia, Deus. Queremos te louvar por cada vida aqui de Jacuí, por cada família, Deus. Queremos, meu Deus, profetizar a libertação ou a transformação, Pai, de cada familiar aqui, Deus. De cada vida, de cada família aqui neste bairro. Que o seu Espírito, meu Pai, que foi levantado aqui neste lugar, continue sendo, meu Pai, luminoso em tuas mãos. Continue, meu Deus, sendo uma flecha, Senhor, que acerta o alvo. Isso possa, meu Deus, a cada dia colocar uma palavra
dos filhos, Senhor. Uma palavra de libertação para os seus familiares. Uma palavra de vitória, meu Pai, para os seus empreendimentos, para a sua vida financeira, para a sua vida conjugal, para a sua vida sentimental, Deus. Desde providência, porque o Senhor é Deus do impossível. Sabemos que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer, Deus. Tudo espera ao teu alcance, Espírito Santo. Tu trabalha nessa hora na vida dos seus filhos. Desenvolve os nossos vasos. Enche-nos do teu azeite santo, Deus. Pai, quero Deus trazer a cura a este lugar. Visita os seus filhos que estão enfermos, Senhor. Pai, agora envia no anjo guerreiro, Pai, com a cura, com a libertação. Vai desfazendo toda a obra satânica, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem bom colocado, Pai, na vida dos seus filhos, para paralisar a fé. O Senhor possa neutralizar a autoridade do nome de Jesus, Deus. O Senhor possa nos levar em paz para nossos lares. Nos dá uma noite na tua presença, Senhor. E que o teu Santo Espírito possa falar mais aos nossos corações. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor, nos guardar, mas as tuas mãos protetoras. Que o teu amor seja conosco todos os dias, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, seja com cada lado aqui representado. Seja com teus filhos, com as tuas filhas, para a glória do Senhor e a igreja do Senhor diz. Amém. Amém. E de paz, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. O lugar do cabo, eu pedi para você dar um pontinho só, não tem pé, só eu acho que é isso que